Você sabia que adicionar plantas à decoração da sua casa não só deixa o seu ambiente mais bonito, mas pode trazer mais calma e bem-estar? Oi pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Jaine Duarte, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou design de interiores e por aqui eu venho dar dicas de decoração para você aproveitar e colocar em prática aí na sua casa. E no vídeo de hoje eu vou te dar a dica de 10 plantas baratas e fáceis de cuidar para você colocar aí na decoração da sua casa. E não pense que para você cuidar de plantas você precisa ser um especialista em jardinagem ou gastar muito dinheiro. O mercado está lotado de plantas que com certeza cabem no seu bolso e dá para você aproveitar e deixar a sua casa mais bonita. Um exemplo de planta barata é essa aqui, gente, que eu comprei na semana passada e me custou R$18. É uma planta que não está com um tamanho muito grande, mas está com um tamanho legal e achei o preço super acessível, eu não podia perder. Deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui, ó, é uma alocácea, já até saiu uma folhinha nova, né? Tem vários tipos de alocácea e eu gostei bastante dessa que tem a folha mais escura e o meiozinho ali mais esbranquiçado. Então vamos partir direto aí para as 10 plantas que eu tenho certeza que você vai conseguir cuidar e não vai gastar muito dinheiro para poder ter essas plantas na sua casa. E a planta número 1 é a espada de São Jorge. Essa é uma planta muito comum, eu creio que a maioria das pessoas conhecem, né? Porque toda avó, toda mãe tem uma espada de São Jorge em casa. E ela é uma planta super adaptável a um ambiente onde recebe uma luz indireta ou até um ambiente mais sombreado. A rega dela deve ser feita ali aproximadamente de 15 dias, né? Ou conforme a necessidade. Vale a pena ressaltar que todas as informações sobre rega que eu vou falar aqui vai variar muito de acordo com o clima de onde você mora. Se você tem um clima mais chuvoso, se você tem um clima mais de sol, como no Nordeste, por exemplo, acaba que ela necessita um pouco mais de água. Então é importante sempre ficar de olho ali como que está a terra, como que está o substrato, para essa plantinha também não sofrer com o excesso de água e não sofrer com a falta dela. Mas a espada de São Jorge realmente é uma planta ali bem resistente com relação a isso. Se você deixar faltar um pouquinho de água, ela não vai sofrer tanto, a não ser a longo prazo, né, gente? Não vai deixar a planta morrer de sede eternamente, né? Se você esqueceu a rega por alguns dias, ela não vai sofrer tanto com relação a isso. E a segunda planta é a jiboia. Inclusive eu tenho até uma que tá aqui em cima, aqui do meu lado, pendurada na parede. Depois eu vou mostrar ela pra vocês. É uma planta perfeita para poder se usar em prateleiras, para poder usar em suporte suspenso na parede. E ela gosta de ambientes com luz indireta. Então ela não é uma planta muito boa para ficar em ambientes assim completamente fechados, onde não pega nenhum tipo de luz indireta. Ela é uma planta que pode ser regada pelo menos umas 2 vezes por semana, manter o solo dela um pouco mais úmido. É uma planta que cresce muito rápido, ela vai se estendendo, se esticando e onde você colocar ela para poder subir, ela vai subir. E é uma planta que traz um ar de decoração mais tropical para o seu ambiente. E a terceira planta são as suculentas. Suculentas também eu tenho aqui em casa. Já houve uma época, quando eu era solteira ainda, que eu era louca de suculentas. Então eu queria todo tipo de suculentas, eu queria levar para casa, eu queria uma mudinha. Mas depois que eu casei e tive filho, a gente acaba tendo um pouco menos de tempo para poder cuidar de tanta planta. Então a maioria delas eu deixei lá na minha mãe, mas eu tenho algumas aqui em casa. As suculentas são uma espécie de plantas que precisam de bastante sol. Então se você vai cultivá-las dentro da sua casa, deixe em ambientes como janela, por exemplo, onde realmente elas pegam bastante sol. Assim como os cactos também entram aí nesse time de plantas que precisam de bastante sol, porque realmente são plantas, assim, desérticas, né? Então a gente precisa tentar trazer para elas um ambiente próximo do que elas estariam vivendo na natureza. E a rega dela pode ser um pouco mais espaçadas ali, uma vez a cada 15 dias, por exemplo. Se você deixar ela muito encharcada, ela com certeza vai apodrecer e vai melar. Então tem que ficar muito de olho no solo dela, deixar ele bem sequinho mesmo. E com o passar dos dias que ele já estiver seco, então vale a pena dar uma regada aí. E a quarta planta é a zamilcuca, que eu também tenho um exemplar aqui na minha casa, né? Esse que eu ganhei da minha sogra. Minha sogra e minha mãe têm algumas zamilcucas lindas, maravilhosas. A minha ainda tá assim com 5 hastes, né? Mas eu acabei de trocar o substrato dela e vai vir broto novo com certeza. E é uma planta que super se adapta aos ambientes internos. E muito bem ali em ambientes com pouca luminosidade, né? No cantinho da sala, a minha fica aqui do ladinho do sofá. Em ambientes que realmente pegam pouca luz e dá para você utilizar em escritório, né? A zamilcuca tem uma fama ali de ser uma planta praticamente indestrutível. Para matar uma zamilcuca, a pessoa tem que ser assim, realmente muito ruim em cuidar de plantas. E a rega dela deve ser feita realmente quando o solo estiver muito seco.
Não manter o solo encharcado também, porque ela é uma dessas plantas que apodrecem fácil ali com o excesso de água. Planta número 5 é o clorofito. O clorofito é uma planta bem versátil. Você pode utilizá-los, por exemplo, em vasos dentro de casa ou até mesmo em suporte suspenso, né, como eu citei o caso da jiboia. E também já vi ele bastante utilizado para fazer forração de jardim. O que é forração de jardim? Geralmente você tem ali elementos mais altos, né, que são plantas mais altas, plantas médias, tem a grama, e entre a grama e essa planta média geralmente vem ali uma plantinha de forração, que ela é uma planta de porte pequeno. No caso, a clorofito dá para ser utilizada dessa maneira. A planta número 6 são os cactos. Já citei ele lá na plantinha número 3. Se você não lembra qual que é a plantinha número 3, corre lá para ver. É uma planta que precisa de muita luz, muito sol, que é natural de terrenos áridos, né, desérticos mesmo. Então precisa muito da luz solar e de um solo mais drenado, mais aerado, que não vai reter água. Se ela reter água, gente, ela realmente começa a apodrecer. Então, se você quer ter um cacto na sua casa, é importantíssimo que ele fique em algum lugar onde ele vai pegar o máximo de sol possível. E controlar bastante a rega, porque se ele fica num ambiente que não pega muito sol, então essa água do solo vai demorar a ir embora, vai demorar a evaporar e ele vai acabar ficando úmido demais e apodrecendo. A planta número 7 são as marantas. Existe uma infinidade de espécies de marantas, algumas com as folhas mais verdes, outras com as folhas mais coloridas, né? E elas são plantas ideais para ficar em quartos ou salas, ambientes que recebem uma luminosidade indireta. Você pode regá-la aí aproximadamente uma vez na semana, manter o solo levemente úmido, de acordo com o clima de onde você vive, né? E devido a essas folhas tão bonitas que elas têm, né? Elas trazem uma elegância, um toque especial para o seu ambiente. Já ficou até aqui e tá gostando do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal, tá? E a planta número 8 é a fitônia, conhecido também como planta mosaico. Isso devido às características, né, das suas folhas. Você vai encontrar ela tanto com a folhinha verde com branco, tanto com a folhinha verde com rosa. É uma gracinha, gente, uma plantinha super charmosa. Pode ser utilizada em mesinhas de centro, em estantes com uma luz mais indireta, pode ser usada também em banheiro, fica um charme. Ela também é uma planta ótima para poder utilizar em terrários. A rega dela deve ser feita de 2 a 3 vezes por semana e é muito bom você manter elas em ambientes mais úmidos. Então, para usar no banheiro, gente, eu acho que é a planta ideal. E a planta número 9 é o lírio da paz, que eu também tenho um exemplar aqui. Não sei se está dando para ver, mas tudo bem, tá logo aqui abaixo de mim. É uma planta facinho de cuidar, que dá uma florzinha branca linda. Também gosta de ambientes com luz indireta, aceita ali um pouquinho de sombra e vive muito bem em salas e escritórios, né? Aqui a minha fica na sala também e ela se adapta muito bem. Eu percebo que quando ela pega um pouco mais de sol, às vezes quando eu deixo ela do lado de fora para poder limpar a casa e acabo me esquecendo dela um pouquinho ali no sol, ela amarela um pouco as folhas. Então o ideal é que ela fique num lugar sem luz direta. E a planta número 10 são as famosas samambaias, gente, que também existe, né, uma diversidade infinitas de espécies e são lindas, né, gente? Como são bonitas as samambaias. Eu não tenho uma aqui em casa. Também são plantas que gostam de iluminação indireta, mas ao contrário de ambientes internos, elas preferem ambientes mais ventilados, como por exemplo as varandas, né, a sacada do seu apartamento aí ou da sua casa. Ela gosta aí de pegar um ventinho, né? Você pode manter a rega dela aí de aproximadamente 2 vezes na semana e você pode molhar bastante as folhas também, borrifar água nas folhas, que ela gosta bastante, e isso ajuda ela a manter a umidade. E a samambaia, gente, traz um ar super vintage, né, pra casa. As samambaias, eu acho que, tipo assim, como a espada de São Jorge, é uma planta de casa de vó, de casa de mãe, né? Toda vó tem uma samambaia, é impressionante, né? Então ela dá um arzinho ali mais vintage, uma lembrança boa, uma lembrança gostosa, né, creio eu, para decoração do seu ambiente. E aí, gostou das plantas? Qual que é a sua favorita? Me conta aqui nos comentários. A minha favorita eu creio que é a jiboia, que eu já tenho aqui em casa, e eu creio que também é samambaias. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.